Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrirmos a palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 23. Vamos ler do versículo 35 adiante, até o versículo 43. Lucas capítulo 23, versículo 35 até o 43. Todos acharam aí? Diz assim: E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salva a si mesmo, se este é o Cristo, escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraico: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Pode se sentar. Eu agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez e nessa live, viu? E agradeço o irmão Gelson, o irmão Kaique e os demais irmãos que estão aqui nos dando essa oportunidade. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela conta uma história real do nosso Salvador. O sofrimento em que Cristo passou para resgatar as nossas vidas. O livro de João capítulo 3, versículo 16, o Senhor diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra, quando fala tal, é porque não há uma palavra que possa especificar e dar por detalhe esse amor que Deus tem pelo ser humano, pelo mundo. Jesus morreu pelo mundo, morreu pelo ser humano que vive neste mundo. E o mundo hoje está indo de mal a pior. É pecado, é gente pecando, é gente matando, é gente roubando, é gente fazendo tudo que o diabo gosta. E Deus, o Senhor, tem tido a misericórdia de ainda não pôr a mão sobre este mundo e destruir ele. Porque a verdade, Jesus, ele não veio para destruir ninguém. Ele veio para salvar, ele veio para resgatar o que se havia perdido. E a Bíblia diz que quando Jesus vai para o Calvário, ele vai para o sacrifício. Inclusive, muita gente, alguns dizem: Jesus foi crucificado dentro de Jerusalém. Não, Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. Ele foi crucificado justamente no monte do Gólgota, o monte da caveira, que era fora de Jerusalém. Quem vinha para Jerusalém, de longe via esse monte do Gólgota. E quem estivesse sobre esse monte, todos de longe o via. E a Bíblia diz que ele carregou aquela cruz na via dolorosa, sobe naquele lugar para chegar até nesse lugar onde ele seria crucificado. A Bíblia diz que um sirineu vinha do seu trabalho, o ajudou a chegar até lá em cima. E lá Jesus foi pregado numa cruz. A verdade, meus queridos, que naquela época eram pessoas crucificadas da forma de Jesus? Não. As pessoas eram amarradas na cruz. O único que foi crucificado da forma como foi Jesus, pregado com pregos, foi somente Jesus Cristo. Só ele que aconteceu isso.
e na verdade também o único que foi para uma cruz em primeiro lugar de braços abertos, porque Romanos, lá em Roma, existia 3 tipos de cruz: existia o mastro, existia o X, e depois veio essa cruz a qual eles colocaram Jesus, que foi diferenciado. Jesus sofreu numa cruz diferenciada. A história, os estudos à parte, diz que essa cruz ela pesava basicamente 50 quilos, e Jesus Cristo carregando ela, e quando a pessoa está cansada, se transforma em 200, né? E também com uma coroa de espinho de 32 espinhos, de 2 centímetros cada espinho, cravado na sua testa, e subindo rumo ao Gólgota. E quando ele chega ali, eles colocam Jesus sobre a cruz e prega as mãos de Jesus, e também prega os seus pés, traçando os 2 pés, e entra no madeiro. A verdade é que eu e você era que tinha que estar lá, porque ele estava assumindo um pecado que ele não cometeu. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus esteve no nosso meio, ele fez tudo e não pecou. Por quê? Porque era filho de Deus e era Deus. Ele veio para assumir o meu lugar. Quem tinha que estar lá, irmãos, quem tinha que estar lá era cada um de nós que estamos aqui. Porque não foi ele que pecou, não foi o Deus que pecou, foi o homem que pecou contra o Senhor. Foi o homem que assinou uma cédula de dívida com Deus. Foi o homem que virou as costas para Deus quando ele peca contra Deus. No jardim do Éden, Deus vinha visitar o homem toda a virada do dia, vinha cultuar com ele. O homem nem precisava ir cultuar com Deus, era Deus que vinha cultuar com ele. E de repente um dia Deus chega, não encontra o Adão no mesmo lugar onde ele encontrava ele todos os dias. E ele pergunta: Adão, aonde você estás? Adão disse: eu estou escondido. E ele diz: por que você escondeu, Adão? Por acaso você pecou, comeu do fruto que eu ordenei que não comesse? Ele disse: a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Então, quer dizer, naquele momento, nós, o ser humano, tínhamos perdido a eternidade. Assinou-se um pecado, uma célula de um pecado original, que não havia perdão nenhum que pudesse realmente perdoar aquele pecado, limpar o pecado original. Por quê? Porque a verdade é que sangue de animal nunca perdoa o pecado. O sangue do animal cobria o pecado, para que Deus, quando viesse ao arraial, ele não visse o pecado, mas ele visse o sangue sobre o pecado. A Bíblia diz que então o sangue do animal cobria-se o pecado e resolvia a situação do pecado, como também a lei. A Bíblia diz que agora Jesus Cristo vem para cumprir a promessa de Gênesis 3,15, quando tira Adão do jardim do Éden. Ele vem depois de 4.000 anos, entrando no ano Domini. Isso foi entre 1 a 2 anos do começo do ano Domini. Jesus veio como criança, nasceu, cresceu. Aos 30 anos ele começa a exercer o seu ministério, sair a anunciar a palavra de Deus, curar as pessoas. Isso durou 3 anos e meio. De 3 anos e meio Jesus foi para o Calvário. Ele foi, mas a verdade é que ele realmente, o sangue dele foi o único que pôde resolver a situação do pecado do homem. Quando João, no capítulo 1 de João, e o versículo 29, Jesus vai passando, ele olha para Jesus, tem alguns discípulos com ele, ele diz: eis aí o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, o sangue de Jesus vem e resolveu. O sangue de Jesus lava o homem, a mulher do pecado. Ele tira isso. É algo corrosivo. O pecado mata. Porque o livro de Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu quero algo, se eu quero virar essa vida daqui para a eternidade com Cristo, eu preciso aceitar o sangue de Cristo na minha vida. Eu preciso arrepender dos meus pecados, das minhas atitudes, dos meus erros, e aceitar a Jesus como Salvador. Eu estava pregando essa semana passada e eu disse para algumas pessoas: tem muita gente aí fora que você vai conversar, ele disse: eu sou filho de Deus. A Bíblia não diz que todos são filhos de Deus.
A Bíblia diz que os filhos de Deus, Deus o conhece. A Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida, que aceitou Jesus como Salvador e deixou o mundo de pecado, e o nome dele está escrito no livro da vida. Aquele que não aceitou é criatura de Deus, não é filho de Deus. Não é. Agora a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é muito bem clara. Esse aqui é o livro dos livros. Isso aqui é o livro mais vendido. É o livro mais vendido. E é o livro que está se cumprindo. Jesus Cristo veio e ele vai para um Calvário. E quando ele chega no Calvário, que pregam Jesus no Calvário, no madeiro, sabe o que acontece? Há um ladrão da direita, outro da esquerda. E aí o da esquerda começou a dizer para Jesus: oh, você não é o filho de Deus? Você salvou tantos. Desce daí, salva a ti, salva nós também. Mas o da direita disse: ei, você não respeita, você não tem temor. Estando na mesma condenação, nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxe para cá. Mas esse homem é inocente. Esse homem é inocente. E aí de repente aquele rapaz que estava de cabeça baixa, o ladrão, ele levanta a cabeça e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus, irmãos, veio resgatar aquilo que ninguém dá mais nada. Ele veio para esses. Jesus não veio para aquele que considera bonzinho, para aquele que considera certinho. Jesus não veio para essas pessoas. Jesus veio para aqueles que realmente diz: eu preciso de Jesus, eu preciso ser perdoado, eu preciso mudar a minha vida, como era eu que não valia nada. Como era eu que não valia nada, andava na cidade aprontando. Um dia eu cansei dessa vida. Um dia fui desenganado com 4 doenças. E uma era que eu caía no meio da rua e ficava babando. Um dia aceitei Jesus como Salvador. E há 34 anos atrás, ele me curou, me libertou e me colocou de pé, e a minha casa também. Foi para esses que Jesus veio, irmão. Jesus não veio, ele não morreu uma morte de cruz, derramou sua última gota que desceu até o pé da cruz. Ele não morreu para uns que dizem: não, eu não preciso de Jesus. Ah, eu não preciso porque eu tenho isso, tenho aquilo. Jesus veio para aqueles que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados. Ele veio para esses. Porque a verdade, irmãos, a verdade é que eu sem Deus não sou nada, mas Ele sem mim, Ele continua sendo Deus. Ele não precisa de mim para fazer nada, mas eu preciso dele para fazer tudo. Eu preciso. Eu estava conversando, tanta gente orgulhoso nessa pandemia. Conheço uma pessoa que gastaram 3,5 milhões para ver se salvava e não se salvou. Era falta de dinheiro? Não era falta de dinheiro, porque dinheiro eles têm muito. A verdade, irmãos, que dinheiro não pode comprar aquilo que Jesus conquistou. Dinheiro não pode, bajulação não pode, tá? Brabeza não pode conquistar aquilo que Jesus conquistou no sangue. Ele conquistou com humildade. E a Bíblia diz que quando ele saiu do céu, ele deixou toda a sua glória, se desrevestiu da tua glória e veio para a terra como homem, 100% homem, 100% divino. Ele veio, mas ele deixou a glória lá e veio para resgatar. A Bíblia diz que mesmo ele sendo Deus, ele não se usurpou sendo ser Deus. Com muita humildade ele veio na terra e nos ensinou a forma de como alcançarmos a gratidão e a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Jesus vai para uma cruz e naquele momento, 3 horas da tarde de uma sexta-feira, ele
entrega o seu espírito ao Senhor naquele dia. A Bíblia diz que houve terremoto naquela cidade, houve escuridão naquele lugar. E a Bíblia diz que então saiu corpos de santos que haviam morrido há mais de 40, 60, 50 anos, tinha morrido, saiu, ressuscitou e saiu andando pela cidade, e muitos puderam contemplar isso, porque o próprio Jesus estava dizendo: eu estou indo, mas estou voltando daqui 3 dias, e vou para o Pai, para que quando eu voltar, vocês estejam conosco também. Deus garante isso, Jesus garante isso, porque os costumes dos judeus, irmãos, era que quando um rapaz ia para casar, queria uma moça para casar, ele ia para a casa daquela moça e ficava 3 dias lá. Ele passava 3 dias dormindo em quarto separado com os pais dela, todo mundo. E aí quando ele passava os 3 dias, ele saía de madrugada. Por que ele ia para lá? Ele ia para observar aquela moça, como que era o comportamento dela, como que ela tratava os pais. Então ele terminava ali de madrugada, 3 horas, 4 horas da manhã, ele levantava e deixava um lenço e ia embora. Se o pai chegasse lá, encontrasse o lenço dessa forma, jogado na cabeceira da cama, ele estava dizendo: eu não quero a sua moça para casar, porque eu vejo que ela não tem comportamento. Então estava dessa forma. Mas se ele chegasse lá e achasse esse lenço dobradinho, ele está dizendo: eu vou casar com a sua moça, estou indo e vou voltar, vou buscar o dote. Assim, quando eles entram na sepultura de Jesus, quando eles entram na sepultura ali, que ele entra, João entra na sepultura, o lençol que cobria Jesus, o corpo de Jesus, estava caído no chão, mas o lenço estava dobradinho na cabeceira da sepultura. Jesus está dizendo: eu estou indo, mas eu volto para vos buscar. Ele prometeu vir buscar o seu povo, vir buscar o seu povo. E não falta mais nada, irmãos. O sacrifício já foi feito, Jesus já ressuscitou. Ele já ressuscitou, já outorgou poder sobre a igreja, e nas nuvens ele está voltando a qualquer momento. Porque as coisas que estão acontecendo na terra, esfriamento do amor, ninguém mais ama ninguém. A incredulidade tem tomado conta do coração de muita gente. Para cumprir o livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele disse: o Deus desse século cegou o entendimento do homem, para que ele não venha ao conhecimento da verdade. Porque a Bíblia diz que quem é o Deus deste mundo, o Deus desse século, chama Satanás. É ele que é o Deus desse século. É ele que mata, é ele que rouba, é ele que destrói. O meu Deus vem com vida e vida com abundância. Ele dá vida e vida com abundância. Isso o meu Senhor dá. E não tem meio nenhum, porque não foi ninguém que morreu no Calvário por mim e por você. Não teve ninguém que foi lá. Quem foi, foi ele. Foi ele que morreu, foi ele que ressuscitou, foi ele que subiu ao céu, e é ele que está sentado à destra de Deus Pai. Não tem mais ninguém. Não tem Pedro, não tem João, não tem Maria, tem ninguém, irmãos. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Acabou. Acabou. A verdade é que nós precisamos acreditarmos, precisamos permanecermos e anunciando esse evangelho. Quer que eles creiam, não. A Bíblia diz o seguinte, Marcos 16, 15. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai este evangelho a toda criatura. Isso Jesus falando. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então o que Jesus estava dizendo? Não importa se aceita ou não, prega a minha palavra. Prega. Eu paguei um alto preço no Calvário. Eu abri o véu no meio para que todos tivessem a liberdade de me aceitar e deixar essa vida do mundo. Mas a verdade é que você tem que pregar, tem que falar. Deus não vai ter ninguém por inocente. Não vai. Essa mensagem que eu estou pregando aqui, ela está sendo registrada nos anais de Deus no céu,
Pastor, por que está sendo registrada? Porque no dia em que tiver aquela multidão diante do juiz do trono branco, que é o dia da vingança do nosso Deus, que Deus vai chamar de um por um, que pecou, que não quis Ele e que realmente fez coisas bárbaras, vão lá para prestar conta, vai estar diante dele, e alguma pessoa vai, até talvez Deus vai dar oportunidade, ele vai dizer: Senhor, eu não ouvi a tua mensagem. Ele disse: vou passar uma mensagem aqui. O meu servo estava lá na igreja da Base Velha, na Assembleia de Deus da Missão, no dia 28, horário 8h30 da noite, pregando a palavra, e você estava lá. Você estava lá. Olha lá você lá. Passa no telão, anjo. Põe no telão. O anjo vai pôr no telão. Porque Deus não vai trazer uma condenação para a vida de ninguém sem ele saber por que ele está sendo condenado. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Ele pagou um preço alto no Calvário de sangue, e nós estamos vivendo o tempo da graça. Eu tenho a oportunidade de entrar pelo lugar santo dos santos e adorar o Senhor na beleza da tua santidade, até Ele como Senhor da minha vida. Eu digo, irmãos, quando Deus chama Ezequiel no capítulo 2, ele diz o seguinte para Ezequiel, capítulo 2: põe-te em pé, filho do homem, e eu falarei contigo. Quando Ezequiel põe de pé, ele disse: você vai e anuncia ao meu povo. E ele disse assim: anunciam a eles o meu juízo, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, mas eles vão saber que no meio deles esteve um profeta. Teve um profeta. Então a importância para nós hoje não é ter o medo de falar desse evangelho ou ter vergonha. Porque Paulo, no livro de Romanos 1:16, ele disse o seguinte: que ele não se vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação de todo aquele que crê. E o evangelho é o único que tem o poder de libertar o ser humano na terra, e é o único que tem o poder de levar o homem para o céu. É o evangelho de Jesus Cristo. Não tem outro livro, irmão. Não tem outro corpo. Não tem outro santo. Não tem. Só Jesus que tem o poder de levar para o céu. Foi Ele que pagou um preço, e preço alto. Pedro, na sua carta, no capítulo 1, ele diz o seguinte: não foi com prata e nem com ouro que eu vos resgatei, o que eu vos comprei, mas foi com meu sangue precioso. Foi com sangue precioso. Agora, a salvação, irmãos, é algo muito precioso. Eu tive muitas oportunidades naquela época de aceitar Jesus, e eu deixava. Mas um dia Jesus me catou. Eu vi que eu não dava mais para andar do jeito que eu estava. Eu digo: eu não tenho mais vida. Eu não tenho. Rapaz novo, e parecia um velho de 60 anos com doença para tudo quanto era lado. E quando eu aceitei Jesus, ele disse: vem, eu tenho um projeto contigo na terra. E disse assim: e por meio de você eu vou trazer todos os seus, porque eu tenho projeto com eles. E Deus trouxe todos os meus, irmãos. Trouxe todos os meus. Porque eu acreditei nesse sangue. Eu acreditei nesse sacrifício. Tem tanta gente perecendo. Tem gente que neste momento está nos vendo na live, que o coração está para sair da boca, o peito está a tempo de estourar com ansiedade, com estresse, com depressão, com síndrome do pânico. Eu quero te dizer nesta noite: eu estou te apresentando um Jesus que te limpa, te cura e faz morada em você e te levanta. Ele tem o poder de te levantar. Ele tem o poder de te curar, de te libertar.
tem um poder de fazer algo diferenciado na sua vida. Jesus fez isso na minha vida, fez isso na vida da minha mãe. Ia cortar as pernas com trombose, Deus curou. Curou, estava a cirurgia marcada, meu Jesus curou. Ele fez grandes milagres e ele veio para isso. Ele veio justamente para o ser humano. Jesus não veio para cavalo e nem para cachorro, não, irmãos. Jesus morreu, pagou um preço, foi pela minha vida e foi pela tua vida. Foi pelo mundo que Jesus pagou. Agora é óbvio que muitos não querem, mas ele continua falando: eu estou aqui de braços abertos. Tem muitos que naquele dia vai procurar os braços de Jesus e não vai achar, porque a igreja já foi embora e essa terra ficou na mão do anticristo. Aí é um momento de lamúria, aí é um momento de tormenta, aí é um momento de gente gritar, arrancar o cabelo da cabeça. Só que não pode fazer-se mais nada, porque a porta da graça já fechou, e agora abriu a porta do arrebatamento, e o povo de Deus subiu para a glória. Para a glória. Nós precisamos continuar anunciando esta palavra, anunciando, falando a verdade. Não perder o tempo. Pastor, as pessoas vão achar ruim. Deixa achar ruim. Deixa achar ruim. Porque quando você prega, você apressa o juízo de Deus. Quando você fala a verdade, você apressa o juízo de Deus e apressa também o arrebatamento da igreja. Muitos que vão ficar, eles vão ficar, mas não vão saber por que eles ficaram. Eles não vão dizer assim: ó, mas por que nós... Não, ele vai dizer: os crentes foram embora porque os crentes pregou para nós e nós não aceitamos. E agora nós ficamos, mas eles que estavam na presença de Deus foram embora. Nós não aceitamos o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é algo muito grande e muito precioso diante dos olhos do nosso Deus. É sangue, irmão, é vida. Nós estávamos jogados, irmãos. Nós estávamos jogados. A Bíblia diz no livro de Romanos 3 e 23, ele diz assim, que nós pecamos e destituídos da glória de Deus nós estávamos. Jesus agora, nós havíamos perdido, nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Mas os que estão aí fora são só a imagem. A semelhança ainda não é. A semelhança é quando eu aceito a Cristo e quando eu faço o que Ele faz, o que Ele manda eu fazer, o que eu obedeço Ele dizer. Então naquela época nós perdemos pelo pecado, nós perdemos a imagem e perdemos a semelhança de Cristo. Cristo veio e ainda por cima nós havíamos perdido a eternidade. Porque a eternidade para nós, irmãos, era para nós vivermos para sempre. Se a Eva mais o Adão não tivesse comido do fruto do bem e do mal, se eles tivessem comido a árvore do meio do fruto da árvore da vida, pronto, consumava a eternidade. Mas eles preferiram comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí entra o pecado. Agora Deus disse: eu preciso trazer um plano para resgatar as vidas. Aí Ele trouxe Cristo. Hoje nós vivemos numa eternidade, mas não mais nesse corpo. Esse corpo envelhece, está envelhecido. Mas nós temos um corpo glorificado, incorruptível, imortal. Porque a Bíblia diz que a hora que Jesus vir nas nuvens, aqueles que morrerem em Cristo descem à sepultura, lá vai estar o seu corpo glorificado, corruptível, imortal. Ele entra e a Bíblia diz que nós que estaremos vivos seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor. Este corpo não haverá morte, não haverá velhice, não haverá doença, nada. É um corpo poderoso que Deus dará a cada um daqueles que estarão lavados e remidos do seu sangue. Por isso a oportunidade que nós temos é de ainda estarmos no mundo, mas a graça de Deus ainda está aí. As portas estão abertas e dando-me a oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador. Amém, meus irmãos?
Que Jesus abençoe os irmãos e que o Espírito de Deus possa falar muito mais do que Ele falou por meio da minha pessoa aqui. Eu peço aos irmãos orações. Daqui a pouco eu estou pregando uma vigília da meia-noite a 1 ali na Barra. E eu peço aos irmãos que orem por mim, tá? Para que Deus possa continuar nos usando pela sua misericórdia. Meu amigo Gelson. Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Tem alguém aqui que quer reconciliar com Jesus ou aceitar Jesus como Salvador? Se tiver, você pode vir aqui que eu vou orar por você agora. Tem? Se não tem, que Deus possa te dar uma outra oportunidade. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, muito obrigado. Estenda as tuas mãos sobre a vida do teu povo, dos teus filhos. Eu estou agradecendo por estar aqui. Obrigado por o Senhor também estar me abençoando este povo maravilhoso, e que estejam todos debaixo do teu sangue, debaixo das tuas asas. Eu te peço, Pai amado, e que a cada dia, Pai amado, o Senhor possa fazer grandes coisas na vida do teu povo. Amanhã que seja um dia abençoado, um dia de visita, um dia, grande Deus, de bênção da presença do Espírito Santo sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém pela poderosa palavra. Louvado seja Jesus. Deus falou com cada um de nós e falou com você, amigo que nos assiste nessa live. Que Deus em Cristo possa abençoar você, sua família. E se você, amigo que assiste a live, quer aceitar Jesus, aceita Ele, faz um compromisso com Ele, porque Ele quer ter um compromisso com você. Amém? Quero agradecer pela presença da igreja, das irmãs, presbítero Wellington, presbítero diácono Wellington e toda a igreja. A gente